Jogos com personagens furries é algo muito comum por aí, geralmente são feitos por desenvolvedores indies. Alguns deles até foram bem conhecidos pela comunidade furry, embora tenha tido alguns que marcaram de uma forma não muito agradável, o que é o caso do jogo Changed, que não só conta uma história meio apocalíptica, mas também apresenta situações tanto esquisitas quanto meio fetichistas. Se você faz parte da comunidade furry ou já teve contato com ela em algum momento da sua vida, com certeza você já deve ter ouvido falar do jogo Changed. No primeiro momento, isso soa como um jogo furry aleatório da internet, mas quanto mais você vai jogando ele, mais você vai acabar descobrindo que esse jogo não é tão inocente quanto parece. Então, eu vou comentar sobre esse jogo com vocês. Então, vamos pro assunto. Eu acredito que todo mundo sabe que, na comunidade furry, não é incomum ela apresentar coisas além da arte, já que durante um bom tempo, houve alguns jogos que foram bem reconhecidos pela fandom, o que é algo bem positivo para demonstrar que a comunidade é muito mais criativa do que parece. Mas sabendo que um certo lado da fandom curte algumas coisas meio duvidosas, é bem óbvio que jogos adultos irão acabar sendo divulgados, tanto pelo Furry Affinity, que é uma plataforma de furries, quanto por outros sites semelhantes, que eu não preciso falar sobre isso, mas são jogos que são direcionados para um público adulto. E esse caso do Changed é um pouco delicado. Ele acabou surgindo por volta de abril de 2018. Ele é um jogo de ação em plataforma, que teve uma criação feita lá no RPG Maker, e foi criado pelo Dragon Snow. Diferente de muitos jogos furries que acabaram tendo notoriedade, o caso do Changed é algo que chamou bastante atenção por alguns motivos. O primeiro deles são os personagens apresentados, mais precisamente o Poro, um personagem com uma máscara que virou uma figura pública da fandom, e também algumas transformações que rolam dentro desse jogo, mas transformações não no sentido de ser algo impressionante ou criativo, mas em outro sentido. Pois é, esse é o foco desse jogo. Se você acha exagero, relaxa, pois isso vai ficar ainda mais esquisito. Mas o que exatamente Changed conta? Bom, a história desse jogo começa com um protagonista que não tem um nome, mas as pessoas denominam ele como Corin, que acaba acordando sozinho em um laboratório e sem ter nenhuma memória de como ele foi para lá, indicando que ele poderia ter sido sequestrado. E você tem um objetivo, que é escapar desse ambiente. Mas tem um detalhe, você precisa evitar uns inimigos chamados de criaturas de latex, que podem ser definidos como líquidos ou até mesmo furries de latex, que quando entram em contato com o usuário, eles acabam virando um furry de latex. É um pouco confusa a proposta, mas é basicamente isso que acontece. Então, em resumo, o objetivo é evitar de ter contato com essas coisas, e durante o jogo vai ter alguns diários ou jornais para dar contexto da história do jogo, ou também fotos de experimentos que acabaram tendo contato com esse latex, ou que acabaram sendo submetidos nesses experimentos. E o resultado dessa mudança não foi uma mudança em um sentido muito agradável em si, se é que eu posso dizer assim. E assim como eu comentei que você precisa evitar essas criaturas, ele possui algumas cenas que não é apenas dessas transformações, mas com algumas cenas meio duvidosas, assim como tem algumas cutscenes onde tem esses momentos meio peculiares, e tem o resultado dessa transformação. E esse jogo tem os seus momentos de batalha de chefe também, mas não é aquelas batalhas onde você enfrenta um inimigo para ganhar uma recompensa. Aqui, esses momentos são onde você evitar os ataques e poder escapar. E também quem não poderia ficar de fora dessa trama, o Poro, um furry de latex com uma máscara de caveira, e que não é hostil como as outras criaturas, e que ele é responsável por ajudar o protagonista em situações de perigo e na hora de tomar suas próprias decisões. É um personagem bem importante para auxiliar o protagonista na escapatória do edifício, e tem também um outro personagem nessa história chamado K. Pois é, o nome desse personagem é literalmente uma letra. Ele é um cientista que, antes dos acontecimentos do jogo, ele intencionalmente se transformou utilizando uma droga que permite ele manter as suas memórias, e ele tenta pegar o humano, já que ele acredita que um vírus de fora está dentro dele, e ele busca ajudá-lo com isso, pelo menos é o que indica. E o jogo possui 4 finais: o final verdadeiro, onde o humano decide ficar na instalação depois do K dar uma alternativa e deixa ele te transformar em um furry, abandonando a sua forma humana, mas mantendo a suas memórias e eliminando o vírus, o que permite deles saírem do edifício sem problemas. O final ruim, onde o Puro é morto pelo K e o humano é forçado em um tratamento para poder se transformar e fazer algumas alterações nele para fazer obedecê-lo, já que, segundo o K, ele se sentia sozinho.
É um diálogo bem esquisito para suas intenções, né? Mas ok, né? Ainda mais quando se trata do humano e o seu perfil. Fazer o quê? E o outro final é o humano aceitar abandonar sua forma humana e o puro vai embora. E o outro final ruim é o humano sair da instalação com o puro, só que por conta do vírus, o humano acaba morrendo. O jogo em si não é tão medíocre assim. Por mais que tenha umas situações meio esquisitas que acontecem, e até tem uns momentos bacanas, principalmente nos diálogos com o puro, que são dos poucos momentos marcantes do jogo. É um jogo que, tirando as cenas meio sus, é interessante de experienciar. Mas, se você achava que esse jogo era esquisito, é porque você provavelmente não sabia das polêmicas envolvidas nesse jogo, já que, como o próprio jogo mostra, ele possui elementos meio fetichistas, que o principal deles é o transfer, que é quando um humano acaba se transformando em um personagem. Embora soe nada demais, o Changed acabou expandindo isso para outros lugares, seja por animações quanto por outros jogos similares. Mas o verdadeiro problema é que, devido à grande popularidade que esse jogo teve, isso acabou chamando a atenção não só do público adulto, mas do público adolescente. Mesmo segundo na própria loja da Steam, o jogo é classificado para menores de 12 anos. Tá brincando comigo, pegadinho? Pois é, mesmo com elementos meio fetichistas e situações meio esquisitas, ele ainda assim tem essa classificação etária. Pode até ser uma bobagem pra muita gente, mesmo não tendo elementos corporais, ainda ser bem preocupante essa exposição de conteúdo, ainda mais pra menores de idade. Afinal de contas, esse tipo de material não é muito agradável de consumir. Não me entendam mal, ter interesse em fetiches não é errado. Por mim, a pessoa é livre para ter os seus próprios gostos. Por mim, whatever. Contanto que esse tipo de coisa não esteja relacionado com coisas criminosas, mas é completamente errado isso ser direcionado para menores de idade, ou até mesmo gente querendo normalizar isso. Na minha concepção, esse jogo deveria ter uma classificação para 16 anos, mas esse não é o único problema presente nesse jogo, mas o próprio Dragon's 9 ficou envolvido na polêmica desse jogo, com o ponto principal, o personagem principal. O design humano se assemelha com um adolescente, embora no jogo não tenha uma revelação sobre a idade dele, mas por meio de um tópico de discussão lá da Steam, foi confirmado que a idade do Corey é de 15 até 17 anos, e junto disso tem um post do Dragon's Snow tentando rebater as críticas a respeito da idade do Corey, e que isso não era nada demais, mas uma difamação contra ele, e ainda rebateu as críticas das pessoas se preocuparem com a idade dele, ou o que as crianças acabariam se tornando caso vissem o tipo de conteúdo presente nesse jogo. E detalhe, em algumas transformações tem uma cena com um momento meio inapropriado, uma animação com procriação, ou até mesmo o Corey mexendo nos seios quando transformado. Lembrando, o jogo é classificado para menores de 12 anos, e o Corey possui entre 15 até 17 anos. Então, vai dizer que isso não é intencionalmente sugestivo, ou até inadequado para menores de idade? E teve um outro post que ele publicou, mas em chinês. Com base na tradução, ele critica o público desse tópico sobre o politicamente correto ocidental ou correções abordadas sobre ele, e que, apesar do jogo ter posições estranhas, elas não são tecnicamente sugestivas, e que sobre dois corpos vivos se juntarem não é impróprio em si, e que a cultura entre a China e a América são bem diferentes, e tem uma representação que não seja inapropriada em diferentes corpos, dependendo das culturas, leis ou até políticas do país. Daria pra considerar esse debate dele, mas teve uma outra postagem dele tentando se defender disso, e que no país dele tem um certo termo que, segundo ele, é bastante utilizado por lá, e que ninguém é considerado um por mencioná-lo, e que tinha uma arte que, segundo ele, não era nada demais, e que era do puro celebrando o aniversário do humano, e obviamente eu não vou mostrar isso, mas ele tinha deletado essa postagem. Mesmo que a arte não seja imprópria, é bastante questionável por conta da aparência do humano, e esse termo utilizado, traduzindo para o português, eu nem vou poder falar ela, mas em resumo, esse termo é descrito como a atração por personagens masculinos jovens ou na sua aparência, mesmo com características fofas. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Depois que você liga esses pontos, já não virá uma completa coincidência dos momentos bem sugestivos ou poses bastante questionáveis apresentados durante o jogo. Sem contar que no próprio Twitter dele, ele costumava compartilhar alguns conceitos bem questionáveis do jogo, ou até mesmo situações forçadas ou até bem nojentas, envolvendo o protagonista. E eu quero reforçar uma coisa: se o jogo tivesse uma classificação de idade mais reforçada e o protagonista não tivesse essa aparência de adolescente, aí esse jogo não teria todo esse
esse escândalo. Claro, o jogo ele é muito bem feito, se não for considerar esses pontos problemáticos, mas ainda assim é perigoso pro público que isso acaba se espalhando. E como o Change gerou uma grande popularidade por parte da fandom, esse jogo acabou se espalhando para outros locais, como eu tinha comentado, como por exemplo no Minecraft, VRChat, já que por lá os furries possuem uma impopularidade por conta de algumas coisas que já aconteceram e que foi um dos pontos que acabou tendo uma mancha na fandom, que é os roleplays, só que de uma forma não muito agradável, ou até mesmo no Roblox. E como todo mundo sabe que o Roblox é uma plataforma onde a maior parte abriga crianças, tendo jogos baseados no Changed acaba se tornando um perigo para esses menores de idade, por conta desse tipo de conteúdo. E teve um desses jogos que acabou sendo alvo de polêmicas, que é o Transfer Outbreak, que você enfrenta essas criaturas. Até aí, nada demais. Mas o jogo tinha conteúdos impróprios adicionados no próprio jogo, tipo física de seios no personagem. Pois é, eu só não posso confirmar se isso ainda é presente nesse jogo. E o dono desse jogo acabou sendo exposto depois de fazer roleplay impróprio com menores de idade, com até algumas prints dele tentando se defender no Discord sobre essa acusação. Só que segundo uma fonte, ele já 5 vítimas durante esse meio tempo, e que ele trocava mensagens com essas vítimas por um servidor not safe for work de roleplay lá no Discord. É simplesmente escroto essa situação, não tem nem o que falar muito sobre isso. Se já não fosse pelo Changed com os momentos bem sus, aí surge uma atrocidade assim no Roblox, que reforçando, é uma plataforma com crianças, jogos assim nem deveriam ter elementos suspeitos. E bom, e falando de jogos, o Changed até tem uma outra versão, com coisas novas, e umas cenas bem mais provocativas, ou até mesmo implementação de outros fetiches, como o fetiche de Vore. O interesse do personagem ser devorado e o estômago do usuário cresce e se mexe. Sim, essa versão tem esse fetiche, e ainda mantendo a mesma aparência do humano, ou até mesmo entre outras coisas absurdas. Então, se vocês achavam o Changed bizarro, essa versão consegue ser ainda pior. O que é mais bizarro é como quase ninguém questiona sobre isso, e ainda apoia isso, e dá credibilidade para esse material. A única coisa que até teve alteração é a idade do protagonista, que antes era classificado como 15 até 17 anos, foi mudado para 23 anos. Não que isso mude muita coisa, já que o conteúdo apresentado não deixa de ser bastante problemático, mas o Changed até teve outros jogos inspirados nele, tipo o Silent Set, que é do mesmo criador, o Dragon's Snow, que pelo menos é um pouco mais clean em comparação do Changed. O DayZ, que é DI também, só que ele acabou sendo cancelado. O motivo é desconhecido, mas um dos pontos que tem conexão é que o Snow Dragon tinha sido estornado por um dos membros da sua equipe. A Shizzy, que era compositora das músicas do Changed, tinha sido enganada e o dinheiro dele foi direcionado ao golpista. Isso é só o que tem disponível de informação, mas foi o caso que acabou rolando. Ou até mesmo outros jogos feitos pelos fãs que acabaram surgindo também, tipo o Changed 3D, como o próprio nome diz, uma versão tridimensional do jogo original. O Changed Berserker, que é uma versão beating up, que também é inspirado naquele clássico jogo Flash do Mario Combat. O Transfer Chase, com uma pegada um pouco parecida do 3D, mas que você precisa fugir das criaturas, e entre outras fangames que tiveram por aí, que consegue até que ser bem impressionante na proposta, se for ignorar algumas questões presentes. Mas eu só fico indignado com essas bizarrices que o Changed possui, principalmente a versão remake, que assim, o jogo é muito bem feito, mas não dá pra defender os elementos criminosos que tem dentro desse jogo, principalmente por conta do autor ter confirmado a idade do protagonista, o que deixa a situação ainda pior. Se não tivesse esses problemas presentes, como a idade e o perfil do protagonista, aí esse jogo não geraria todo esse escândalo. Lembrando, não é errado ter interesse em fetiches. Por mim, a pessoa pode curtir o que ela quiser, contanto que isso não tenha relação com coisas criminosas, ou ser utilizado para prejudicar os outros. E principalmente, esse jogo deveria ter uma indicação etária mais reforçada. Afinal de contas, não está nem um pouco certa essa indicação etária. No máximo, deveria ser para maiores de 16 anos. E não é à toa que esse jogo é um meio de fetiches gratuitos para manchar uma comunidade inteira. Então, é simplesmente nojento o que acontece dentro desse jogo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Olhando para esse jogo hoje em dia, é bem bizarro por conta de umas coisas bem contraditórias que acontecem. E isso é pior depois que o autor confirmou a idade do protagonista, pelo menos na primeira versão apresentada. E eu fico bem chateado por conta que esse foi um dos primeiros jogos furries que eu tive contato, e que eu até tinha uma certa admiração por ele, e ainda mais pelo design do Poro e a versão furry definitiva do protagonista. E ver que a versão remake possui elementos ainda piores me deixa ainda mais indignado, e eu quero deixar um aviso a vocês.
vocês. Não vão atrás desse jogo. Tem outros jogos furries que são muito mais interessantes e divertidos de se jogar. Então, não gaste o seu bem-estar com jogos assim. Mas enfim, e quanto a você? Você já conhecia esse estranho jogo furry? Você acha que ele é um problema ou que não é nada demais? Deixa sua opinião abaixo. E caso tenha curtido esse tema, deixa seu apoio. Vídeos assim dão um grande trabalho de pesquisar e produzir, beleza? Então, no mais é isso. Eu vejo vocês na próxima. Se cuidem, fique bem e até a próxima. Falou!